Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos a este canal do Centro Espírita Antônio de Oliveira. Eu sou a Marinalva Martins e fiquei incumbida de fazer a leitura e trazer reflexões dessa lição 18, Atitudes Essenciais, que está contida nesta obra Palavras de Vida Eterna, que foi psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier e ditada pelo Espírito de Emmanuel. E na epígrafe dessa lição, temos um pequeno trecho dessa passagem evangélica de Lucas, capítulo 15, versículo 27, onde Jesus diz: "Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo." Então Emmanuel começa: neste passo do Novo Testamento, encontramos a verdadeira fórmula para o ingresso ao sublime discipulado. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo, afirma-nos o Mestre. Duas atitudes fundamentais recomenda-nos o eterno benfeitor se nos propomos desfrutar-lhes a intimidade. Tomar a cruz redentora de nossos deveres e seguir-lhe os passos. Muitos acreditam receber nos ombros o madeiro das próprias obrigações, mas fogem ao caminho do Cristo. E muitos pretendem perlustrar, ou seja, percorrem com o olhar o caminho do Cristo, mas recusam o madeiro das obrigações que lhes cabem. Os primeiros dizem aceitar o sofrimento, todavia andam agressivos e desditosos, espalhando desânimo, azedume por onde passam. Os segundos creem respirar na senda do Cristo, mas abominam a responsabilidade e o serviço aos semelhantes, detendo-se no escárnio e na leviandade. Embora saibam interpretar as lições do Evangelho, apregoando-as, ou seja, divulgando em voz alta, com arrazoado enternecedor, ou seja, sabem o que falam, mas não praticam o que dizem. Uns se agarram à lamentação e ao aviltamento das horas. Outros se cristalizam na ironia e na ociosidade, menosprezando os dons da vida. Não nos esqueçamos, assim, de que é preciso abraçar a cruz das provas indispensáveis à nossa redenção e, burilando com amor e alegria, marchando no espaço e no tempo, com o verdadeiro espírito cristão de trabalho infatigável no bem, se aspiramos a alcançar a comunhão com o Divino Mestre. Não vale a pena sofrer, é preciso aproveitar o sofrimento. Não basta somente crer e mostrar o roteiro da fé. É imprescindível viver cada dia segundo a fé salvadora que nos orienta o caminho. Então, o que podemos tirar de reflexões dessa belíssima lição de Emmanuel? Jesus, o Espírito mais puro que esteve entre nós, deixou ensinamentos sublimes de amor e caridade, do qual ele mesmo vivenciou, e que estão contidos no Evangelho, e que nos serve de bússola moral para nós que já despertamos essa necessidade de crescimento e elevação espiritual, quando buscamos nos aproximar cada vez mais de Deus, nosso Pai, e conquistar a nossa real felicidade, que começa com a paz nas nossas consciências. E um desses ensinamentos que Emmanuel aqui está nos mostrando nessa lição é justamente esse: quem quiser ser seu discípulo, beber dessa fonte de amor e sabedoria, devemos tomar a nossa cruz e caminhar até Ele, até o Mestre Jesus. E a cruz são justamente as aflições, os sofrimentos, as dores que podem ser físicas ou morais,
e que pode acometer a qualquer um de nós, independentemente da nossa condição social, financeiro, econômico, independentemente de raça, de sexo, nacionalidade, religiosidade, enfim. Todos nós que vivemos nesse mundo terreno, que é a Terra, que é um mundo muito conturbado, porque é um mundo de provas e expiações, podemos passar ou estamos passando por dificuldades, por problemas, por sofrimentos. Então, os homens, né, e aqui estou falando de forma generalizada, representando a humanidade, que fazem tanta questão de se diferenciar, né, um dos outros, nesse momento de dor e de sofrimento é que se igualam. Temos um exemplo tão forte no momento que estamos vivendo da pandemia, onde temos o vírus do corona, né, que está sendo transmitido, e qualquer um de nós, se não pegamos, podemos pegar, né, e desenvolver a doença. Então, para o vírus, pouco importa quem sejamos, na verdade, né? Ele quer se proliferar dentro do corpo humano. Além disso, temos o evento natural da morte. Todos os dias nós sabemos, né, de alguém que partiu, e independentemente de que forma que está partindo, né, e nós não passamos, né, poderemos aí passar pela dor do luto. Então, tudo isso faz parte desse mundo de provas e expiações. Então, com esse olhar, Emmanuel vem descrever nessa lição certas atitudes de muitos cristãos que dizem seguidores de Jesus, mas não entenderam a sua mensagem. Então, ele vem aí listar, né, certas posturas. Tem aqueles que se declaram que são grandes estudiosos do Evangelho, se orgulham até em saber todas as passagens evangélicas de cor, mas não basta ter apenas o ensinamento do Mestre no nosso intelecto. Se permanecemos com os corações endurecidos e com sentimentos de orgulho, de inveja, né, de raiva, de ódio, desejo de vingança, guardam mágoas, ressentimentos, tem uma maldade, uma maledicência. Tudo isso são reflexos do quê? Das imperfeições do espírito, dos quais precisamos combater. Tem aqueles que fogem dos problemas e das responsabilidades, sempre arranjando desculpas, e só tão interessados em satisfazer os seus sentidos, buscando os prazeres na matéria e as alegrias fúteis e passageiras. O problema está ali e precisa ser resolvido, mas para não sair do seu conforto, para não ter preocupações, diz: isso não é comigo, não fui eu que causei, cada um com seus problemas. Tem aqueles que são cumpridores dos seus deveres no trabalho, junto com a sua família, honram seus compromissos, pagam suas contas, os seus impostos, mas são totalmente diferentes com as aflições dos seus semelhantes, companheiros de jornada. Então, se realmente queremos desfrutar da paz, do amor e da luz, dentro dessa intimidade com Cristo, precisamos praticar esse amor que Ele nos dedicou, que consiste nessa caridade que temos que ter com os nossos semelhantes. Quando o Mestre disse amar ao próximo como a si mesmo, aqui ele está mostrando para nós as leis divinas que regem tudo que faz parte da criação de Deus.
a lei de amor, justiça e caridade. Ou seja, faça aos outros o que gostaríamos que fizessem para conosco. Não queira aos outros aquilo que não quer para si mesmo. Então devemos sempre perguntar: se eu tivesse em tal situação, o que gostaria que fizessem para mim? Como gostaria de ser tratado? E quando falamos de caridade, não é só dar esmolas, dar aquilo que nos sobra aos nossos irmãos necessitados. Caridade é muito maior que isso. Exige de nós essas virtudes do quê? Da paciência, da tolerância, do respeito, da indulgência para com as falhas do outro, o perdão. E para isso precisamos desenvolver essa virtude do quê? Da humildade. Então tudo isso faz parte do quê? Do nosso progresso moral. É fácil, não é? É uma luta íntima para vencermos as nossas más paixões e imperfeições. E toda vez que nós infringimos as leis divinas, que estão gravadas nas nossas consciências, quando prejudicamos o nosso próximo, ou deixamos de fazer um bem que poderíamos ter feito, agindo somente, ficando somente na indiferença, nós entramos em débito. Ficamos em débito com Deus. E precisamos ajustar as nossas consciências para nos harmonizarmos novamente com as suas leis. E isso acontece através das reparações, expiações e provas dolorosas. E quando vêm as aflições, elas se agravam e o nosso débito aumenta. Se ficamos rebeldes, revoltados, blasfemando contra Deus, ou se não, ficamos amargurados, tristes, e que no decorrer do tempo isso vai cansando a nossa alma e ficamos abatidos, desanimados e desalentados numa profunda apatia. E essa postura, além de agravar ainda mais os nossos sofrimentos, essas vibrações negativas sugam as nossas energias e a consequência são as doenças físicas de ordem mental, física. Então podemos enfrentar as depressões, os transtornos de ansiedade, os ataques de pânicos. E também podemos sofrer aí com as obsessões espirituais, de irmãos desencarnados que vão se encontrar conosco por causa da nossa sintonia com eles. E vamos perdendo também momentos preciosos de valorizar os bens que Deus nos deu, apenas ficando nas lamentações. Isso quando não cai na ironia e no escárnio, onde duvida sempre da bondade entre as pessoas e tendo sempre esse olhar maledicente, vendo tudo com maldade. Então, quando Emmanuel nos diz que não vale a pena sofrer, é preciso aproveitar o sofrimento, ele vem nos dizer que, primeiro, o sofrimento não é um castigo divino, mas ainda, por causa das nossas imperfeições, é uma ferramenta educadora para que possamos crescer e evoluir mais rapidamente. E quando passamos pela dor, o nosso coração vai se abrindo. Então, nós vamos conseguir enxergar a dor do outro, compreender o seu sofrimento. E aí vem essa compaixão que nos leva a auxiliá-lo para tentar amenizar a sua dor. Então, diante do sofrimento, precisamos ter essa compreensão do momento que se está passando.
e enfrentar esse desafio com essa força moral através da resignação. Precisamos aceitar o que estamos passando. Só que isso não tem a ver com conformismo, pois exige de nós essas forças que estão dentro de nós, que seja praticada, que é a questão da coragem, da paciência, da determinação, da perseverança, ter persistência. E para termos tudo isso, há necessidade de desenvolver a nossa fé inabalável em Deus, no seu amor, na sua misericórdia e na sua justiça. E a doutrina espírita faz com que essa fé seja cada vez mais desenvolvida através da compreensão daquilo que se crê, que é o que se chama de fé raciocinada, onde nos faz encarar a dor e o sofrimento com os outros olhos, pois sabemos que quando surge esses momentos é porque estamos sendo chamados à luta. É muito fácil dizer que temos fé em Deus, em Jesus, quando tudo está bem, mas sabemos que na nossa vida temos altos e baixos. E nós só conhecemos a verdade de quem somos. E aonde estão as nossas virtudes, aonde estão as nossas fraquezas, e o quanto precisamos melhorarmos, são nesses momentos que somos chamados para essa luta. Senão nós ficaríamos acomodados, estacionados, dentro dessa escala evolutiva que nos encontramos. Então, enxergar também o sofrimento dos outros faz com que saibamos dar a justa medida para os nossos sofrimentos, onde por muitas vezes faz com que nos demos tanta valorização para os nossos, e quando saímos dessa situação de achar que os nossos problemas é maior do que os dos outros, fica mais fácil lidar com eles. Então, quando Emmanuel nos diz que abracemos a cruz das provas indispensáveis à nossa redenção e burlando com amor e alegria, ou seja, essa cruz é a oportunidade de provar a nossa fé e ter a firmeza, a perseverança e essa submissão à vontade de Deus, pois compreendemos que nada é por acaso. Tudo tem um porquê, mesmo que não conseguimos entender agora. Mas quando fazemos isso, serão multiplicadas alegrias que podem nos faltar nesse mundo, mas vamos encontrar primeiramente no nosso mundo íntimo, quando encontramos a paz. E com certeza no futuro que nos aguarda. Então, que possamos mudar os nossos questionamentos. Em vez de falar por que estamos passando por tal situação de dor e de sofrimento, começamos a perguntar como podemos passar por isso. O que temos de aprender? Que lição podemos tirar nessas experiências? E como o médium Chico Xavier nos disse, tudo passa, pois tudo no mundo é passageiro, é transitório. Por mais que perdure. E que possamos procurar no Evangelho, primeiramente, o conforto, o consolo e o alívio que o Mestre Jesus nos dá. Lembrando que Ele está sempre conosco em todos os momentos da nossa vida. E não esqueçamos também de orar de forma humilde, sincera e com ardor. Lembrando que orar é essa conversa íntima que temos com Deus, nosso Pai. E com certeza vamos receber as respostas e auxílio que tanto necessitamos. Vamos receber o bálsamo de luzes que nos traz encorajamento, sorgimento, calma, tranquilidade,
para manter o coração cheio de esperança e a certeza de dias melhores. Então, é dentro dessas reflexões que eu me despeço com gratidão por essa oportunidade, desse encontro virtual, e que possamos nos encontrar novamente em outras oportunidades para as outras reflexões. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ampare e sustente sempre. Muita paz, muita saúde e muita alegria a todos.